as mentiras pra me traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. O capítulo é o 4 e os versículos serão do 35 ao 41. Ousado amor de Deus. O som está muito alto? Tá tranquilo? Tá bom? Porque às vezes eu tenho a sensação que o som está muito alto. Hoje é um desses dias. Mas tá bom. Evangelho de Marcos, capítulo é o 4, do 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, ou na parte de trás do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos por um instante, mais uma vez. Senhor, recebe a minha gratidão por poder estar sobre o teu altar nesta manhã, com um time de voluntários que tem servido de uma forma apaixonada, por pessoas que vieram até a tua casa, porque foi o Senhor que trouxe cada uma delas até este ambiente onde o Senhor vai tratar a família, começando por ela. Neste ambiente que os louvores já tocaram em nós e o Senhor recebeu. Neste ambiente que as orações movem os céus em nosso favor. E eu não tenho dúvida que pessoas já foram alcançadas e tocadas. Que esta palavra venha confrontar verdades e ideologias de pessoas, para que a tua verdade venha transformá-la. Pois a graça nesta manhã trouxe ela até a tua casa, e a verdade irá transformá-la. E assim nós cremos, em nome de Jesus. Se você crê comigo também, diga amém. Então os discípulos, eles se perguntaram: quem é este? E nesta manhã eu te pergunto: quem é este que tem poder e domínio sobre o vento e sobre o mar? Quem é? Quem? É Jesus.
Diga, é Jesus que tem o domínio sobre o vento e sobre o mar. E é sobre esse Jesus que nós vivemos, e de uma forma tão apaixonada. É esse Jesus que nos direciona para um ambiente seguro, mesmo em meio à insegurança. E quando nós falamos em tempestade, eu creio que todos vocês já estiveram em uma tempestade no sentido literal de chuva, de vento muito forte. Eu já tive algumas experiências que foram pesadas. E me vem a lembrança de uma forma muito clara, uma vez que a gente estava fazendo trilha, e a gente estava voltando de Paranapiacaba até o Rio Grande da Serra, e geralmente era tardezinha, 3, 4 horas, e ali é um local úmido, um local que chove muito. E a gente então voltando, e a gente tinha passado do local de montanha, a gente viu o tempo fechando, e a gente começou a observar que haviam relâmpagos. A gente não ouvia os trovões, mas havia relâmpagos. Então a gente percebeu que ali seria uma chuva pesada. E a nossa preocupação era sair daquele ambiente de montanha, porque se a chuva pegasse a gente ali, a situação era parar onde estava e ficar esperando a chuva e a terra, até ter possibilidade de a gente continuar caminhando de moto. E a gente conseguiu sair desse local de montanha, e numa planície, que era um local de maior acesso, a gente via a chuva chegando, ou a gente indo até ela, a gente via o céu totalmente enegrecido e os raios. Só que conforme a gente ia andando, parece que aquela tempestade não chegava, a gente via ela e havia uma preocupação. E quando nós chegamos no local onde estavam as caminhonetes paradas, nós não sofremos aquela tempestade. Nós vimos, percebemos e não sofremos. Mas teve outra situação que nós vivemos uma tempestade muito intensa, e aquilo trouxe medo para nós, porque nós vivemos a tempestade. E eu creio que você também já passou por essa experiência de ver uma tempestade, saber que ela era real e não ser atingido por ela. Em outra partida, uma experiência, você viver intensamente uma tempestade. E a minha pergunta para você nesta manhã é: qual foi a tua sensação em meio a estar inserido na tempestade? Foi medo? Foi pavor? Pânico? Desespero? Eu não sei qual foi a tua, eu sei a que eu tive, que foi medo. Mas quando a tempestade nos atingiu, ela passou. E você também teve essa experiência da tempestade ter passado. E qual foi a sensação que você teve depois que a tempestade passou? Foi de alívio? Foi de paz, de tranquilidade? Segurança? Interessante é que, pela experiência que você já teve de tempestade, ou de uma chuva muito pesada, você sabe que a tempestade, ela passou, e depois dela ter passado, te trouxe alívio. Veio um momento de bonança, um momento de alívio, de paz, de tranquilidade, de segurança. Então por que você ainda sente medo quando começa a armar uma tempestade dentro da tua casa, no teu relacionamento com os teus filhos, no relacionamento com o teu cônjuge, em meio ao relacionamento familiar? Quando você percebe que as coisas estão perdendo, você está perdendo o controle no seu relacionamento com os seus filhos, no relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus pais, com os seus parentes. Você percebe que aquilo não vai dar certo, a caminhada não está saudável, as coisas estão caminhando para algo que você sabe que vai ser terrível, ou seja, uma tempestade. Por que então que por vezes a gente, tendo a experiência de passar por tempestade, e depois ter vindo a bonança, o alívio, a segurança, mesmo ainda a gente fica com medo? Tempestades são inevitáveis, no sentido
de nós não termos o controle de uma tempestade. Quantas famílias que nós já acompanhamos, pastor, na igreja, que tudo estava caminhando bem, as coisas estavam indo de uma forma tranquila, de repente a mãe ou o pai lê uma mensagem de um filho, de um ente querido, e aquilo parece que a casa toda rui. O marido se posiciona de um jeito, como talvez nunca tinha se posicionado. Quantas vezes isso já tem acontecido? Então essas tempestades, elas são inevitáveis, que nós não temos controle. Não, com os meus filhos, isso nunca vai acontecer. As drogas, o vício, a cabeça doida, a cabeça virada, a perturbação, a loucura. Não. Mas isso é inevitável, nós não temos controle. Jó perdeu tudo, mas não perdeu sua fé em Deus. Foi inevitável. Deus não livrou os moços da fornalha, mas livrou do fogo que consumia dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel de passar pelas covas, mas livrou Daniel da boca dos leões. Paulo, ele tinha um espinho na carne, foi preso, foi perseguido, apedrejado, apanhou injustamente, naufragou. Mas isso tudo não fez com que Paulo parasse de viver o seu propósito. Ou seja, tempestades são inevitáveis. E tempestades também, elas são imprevisíveis em sua intensidade. Quando começa uma discussão em meio dos seus familiares, ou nos seus relacionamentos, você não sabe qual a intensidade daquela discussão. De repente, algo que você, de uma forma sem pensar, respondeu, ou elevou a voz, você não sabe a intensidade daquilo. Se aquilo vai se avolumar, ou se aquilo vai diminuindo, até perder a sua força. E por vezes, nós vivemos essas tempestades dentro dos nossos lares e nos relacionamentos, e assim em meio à família, aos pais, ao cônjuge, à parentela, à família. Então, a intensidade dessas tempestades que surgem dentro do nosso relacionamento, elas são imprevisíveis. Se ela vai ser íngreme, crescer, e você não sabe para onde vai acabar. Engraçado que, voltando para o texto, para essa situação do Senhor Jesus e seus discípulos, os discípulos, a maioria deles eram pescadores, eles eram experientes de mar, estavam habituados a lidar com o mar, com o vento, com intempéries, ou seja, eles tinham habilidades sobre tempestades, sobre vendavais e temporais. Mas mesmo assim, eles, conhecendo a realidade da região, que era uma região semelhante a essa, não semelhante, é tão semelhante a essa do Rio Grande da Serra, que de uma hora, de um minuto para o outro, mudava-se o tempo, e vinha uma chuva, e vinha garoa ou neblina. A região que eles estavam também era assim, de mudança repentina, inesperada, improvável de quando iria acontecer de uma tempestade. Mas mesmo assim, eles foram pegos de surpresa. Diga, pegos de surpresa. Agora, para valer, com coragem, diga, pegos de surpresa. E esse sermão faz muito sentido com o que nós vivemos em família esses dias. Eu já declarei publicamente da minha felicidade pelo nascimento da minha netinha. Não escondo isso de ninguém, vocês sabem disso. E a minha experiência em visitar pessoas em hospitais é uma experiência muito complicada. De pessoas que a gente ia visitar sem ter proximidade, um relacionamento, mas de pessoas que a gente tinha relacionamento, como foi o meu pai. Então, o processo de internação, e depois até o dia que o Senhor o recolheu. Depois, de uma forma mais pesada, o
processo da minha mãe, que foram várias internações e idas e vindas, e UTI, e intubação, e abre peito, e costura, e fecha, e reanima, e entuba de novo, e vai e volta, até o dia que o Senhor recolheu a minha mãe. E a mais recente foi a experiência com o Carlinhos, que quem teve a possibilidade de visitá-lo, creio que não diferente do que a impressão que eu tive foi de um choque na condição que ele está. Então as experiências que eu tive em visitar pessoas em hospitais não foram boas. Só que a experiência que eu tive em visitar a Maia no hospital foi uma experiência incrível, porque foi na contramão de todas as experiências que eu tinha tido até então em visitar pessoas. Ali eu vi o dom da vida, ali eu vi uma nova geração que vem a partir de mim, da minha esposa. Ou seja, eu contemplei a felicidade e a alegria do nascimento, da vida, isso tudo dentro de um hospital. Só que as tempestades, elas são inevitáveis e imprevisíveis. 20 dias, 20 e poucos dias, a minha volta ao hospital, agora para visitar minha filha, a minha netinha, minha filha e meu genro com Covid. E eu não consigo associar Covid como uma gripe nos dias de hoje. Talvez daqui a alguns anos sim, mas hoje em dia eu não consigo, porque eu perdi amigos com Covid. Perdi um amigo que vinha na fábrica toda semana me visitar, a gente saía junto, trabalhava junto. Ele morreu por causa de Covid. Perdi amigos, pessoas que hoje sofrem consequências por causa da Covid. Ou seja, quando eu tenho a notícia dessa tempestade, acabou me abalando. Mas quando nós então recebemos essa notícia dentro da minha casa, foi a oportunidade de nós ativarmos a nossa fé. Então tempestades inevitáveis e imprevisíveis é o momento de a gente ativar a fé que já foi depositada dentro de nós. E Deus já depositou essa fé dentro de você. Eu só não sei como que ela está. E diante dessas tempestades tem aparecido e surgido na tua caminhada, dentro da tua casa, como você tem agido? Como você tem se comportado? Bartimeu, ele tinha um clamor incessante. A mulher do fluxo de sangue, a certeza da sua vitória. Paulo, o amor pelo Evangelho. E você, em meio às tempestades, tem surgido, como você tem se posicionado? É aquilo que acontece fora, não pode mudar o que tem dentro de você, que é a fé. O que tem dentro de você é mais poderoso do que acontece para o lado de fora. Deixa aquilo que está do lado de fora. Situações de fora atrapalhar esta presença, a fé que já foi depositada em você. E a presença que está dentro de você, ela é mais poderosa do que as situações que acontecem do lado de fora. Porque o Jesus que nós conhecemos, ele é capaz de transformar uma tempestade em bonança com uma única palavra. E mesmo nós sabendo que ele é poderoso para fazer isso, por vezes nós nos comportamos igual aos discípulos. Perceba que Jesus então está no barco, na parte de trás, deitado. Mas Jesus estava no barco. E eles estavam saindo de um ensinamento prolongado que Jesus então, ele havia reunido uma multidão, falado com a multidão no formato de parábolas. Aí ele, com os seus discípulos, ele revela as parábolas. Então havia conhecimento sobre os discípulos, e eles já tinham visto o que Jesus era poderoso em fazer e realizar.
mas em meio a uma tempestade eles temeram. Por vezes nós também ouvimos falar de Jesus, adquirimos conhecimentos de Jesus, mas em meio à tempestade ficamos desesperados. E a boa notícia para você nesta manhã é, mesmo que você não esteja vendo, Ele está mais perto de você do que você pode ver. Olhamos e ficamos apavorados, tomados pelo medo, mesmo Jesus estando próximo da gente. Dormindo ou acordado, já deveria ser o suficiente para aqueles discípulos. E por vezes também, você sentindo a presença de Jesus, Ele é acordado, ativo, ou dormindo, não no sentido literal de dormir, porque Ele não dorme, mas em silêncio, Ele está próximo de você. Por vezes nós questionamos, onde está Jesus? Será que Ele não está vendo o que eu estou vivendo ou passando? Será que Ele não se importa comigo, não se importa com a minha família, não se importa com os meus filhos? E quando nós questionamos a respeito da presença dEle, temos a sensação que estamos sozinhos, aí bate o medo. Quantos de vocês já tiveram medo em meio a uma tempestade? Ou em meio depois da tempestade, não sabendo quais seriam as consequências da tempestade? Medo que a tempestade não vai passar, medo dos estragos que a tempestade vai deixar. Jesus, sabendo disso, Ele pergunta: e vocês ainda não têm fé? No texto 4:10 diz assim: então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé. Interessante que essa fé já foi depositada dentro de você, já existe uma fé dentro de você. Mas será que você vai só ativar essa fé em meio a uma tempestade, que é o momento propício, é a situação exata para você ativar essa fé? Eu não sei. O medo, ele prejudica a nossa fé. O medo agita a nossa mente, o medo aflige o nosso coração, o medo embaça a nossa visão. E o pior de tudo, quando a visão está embaçada, não conseguimos enxergar que Jesus está no barco. Quantas vezes você perdeu a mão, mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus habitando dentro do teu lar? A gente enxerga as ondas, sente o vento forte, enxerga a água até entrando no barco. Mas por vezes nós não enxergamos o Senhor Jesus perto de nós. Nós enxergamos o que está por fora e não o que está por dentro. Interessante que nós enxergamos o barulho, mas não enxergamos Jesus perto de nós. E essa manhã, qual é, ou onde Jesus está na tua embarcação, na tua casa, na tua família? Talvez você possa dizer: pastor, Jesus, eu tenho a sensação que Ele está dormindo, porque as coisas que fluem dentro do meu lar não são coisas saudáveis, e eu sei que é uma influência espiritual, são pesadas. E onde Jesus está? Uma coisa você pode ter certeza: Ele não está dormindo. E mesmo ainda, se Ele tivesse nessa condição, já era o suficiente para você não naufragar, mas viver. Porque Ele libera sobre a tua vida, sobre a tua família, uma palavra de vitória. Porque mesmo Jesus dormindo ali, Ele tinha o controle e o domínio sobre aquela embarcação. E ainda mesmo, mesmo que você achar, numa forma mais remota, que Jesus está dormindo, não no sentido literal dormir, porque Ele não dorme, mas no sentido de Ele não te responder, Ele tem um controle de sua casa e de sua família. E sabe o que Jesus vai fazer com você nesta manhã? Ele vai dar a mesma ordem de comando que Ele deu naquele barco com seus discípulos: aquieta-te.
Eu não sei se a tempestade que te atingiu foi a tempestade da solidão, se a tempestade que te atingiu foi a tempestade do medo, a tempestade da rebeldia, a tempestade da insegurança, a tempestade da doença, a tempestade do desemprego, da dívida. Eu não sei qual foi a tempestade que te atingiu. O que eu sei, que nesta manhã o Senhor Jesus libera uma ordem de comando sobre esta tempestade, e ela vai cessar em nome dEle. Você crê nisso? Fique em pé no teu lugar, e eu te convido a fechar os teus olhos. Já pede para as crianças virem, por favor. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Cante. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Levante as tuas mãos o mais alto que você puder. Se você está vivendo uma tempestade, o Senhor Jesus se trouxe a este ambiente para que você viesse então ativar a sua fé. Essa tempestade chegou dentro da tua casa de uma forma tão inesperada, e você não tem controle sobre a intensidade dela, indiferente do tamanho ou da velocidade, ou se você foi pego de surpresa. O que importa é que agora o Senhor Jesus, Ele libera uma palavra sobre a tua vida. Ele dá uma ordem de comando sobre tudo isso que você está vivendo. Só você sabe das noites em claro, da dor na alma, do medo que tem tomado a tua vida, porque você não sabe o que vai acontecer em meio a essa tempestade que você está vivendo, ou o que vai ficar depois da tempestade. O que eu sei é que nesta manhã, mesmo ainda o Senhor Jesus estando atrás, na parte de trás do barco, ali então com seus discípulos, ele dormia, mas quando ele levantou, ele deu uma ordem de comando: aquieta-te. E a ordem de comando nesta manhã para a tua vida é: ei, tempestade, aquieta-te. Esta família, esta casa, ela tem um dono, ela tem aquele que tem o timão na mão, aquele que coloca e libera uma direção, um rumo a ser traçado, um caminho a ser seguido, é o Senhor Jesus. Então nesta manhã, a tempestade que estava te assolando, ela perde forças, ela cessa nesta manhã em nome de Jesus. Se você crê comigo, com as mãos para o alto, repita comigo: eu
profetizo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso agora eu recebo uma palavra de comando sobre a minha família, sobre a minha casa. Diga: aquieta-te, diga: aquieta-te. A última vez: aquieta-te. Tempestade. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor o máximo que você puder. Põe força e alegria. Aquieta-te, 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 tempestade. Oh, aleluia. Vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Diga: só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento do mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus. declare o nome dele. Esse nome toda língua confessará. Jesus. Tá lindo, mas você pode fazer melhor. Céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala ao ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito, eu não vou, só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, posso clamar. Vem me ajudar. Abraça a tua família. Traz ela para perto de você. Hoje faz uma gentileza, abraça a dona Maria? Vilma. A Maria já está abraçando. Amém. Todos estão, né? Feche seus olhos. Como por esses dias a tempestade cessou no meio da minha família, sobre a tua família também vai cessar. Eu creio. Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado pela tua palavra, que nos encoraja a usar a nossa fé em meio às tempestades que surgem. Nós não queremos ter o controle, pois quando nós tomamos o controle em nossas mãos, nós erramos. Erramos a direção, erramos o sentido. Mas quando o Senhor Jesus está no controle, mesmo que em meio a uma tempestade, mesmo em meio ao silêncio de Jesus, Ele libera uma voz de comando, dizendo: aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. E esta palavra que é liberada sobre a tua igreja nesta manhã: a tempestade passou, 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 passou.
E você vai contemplar tempo de bonança, tempo de alívio, de segurança, de tranquilidade, de paz. Que esta família, meu Deus, aqui representada, se estenda aos outros familiares também. Toca neles, meu Pai, toca em todos os familiares, que eles sejam alcançados também por uma palavra que transforma, que salva, que liberta. Sim, meu Deus. Nós fazemos isso nesta manhã. Então recebe, meu Pai, recebe cada família em Tuas mãos. E que nesta caminhada nós possamos contemplar a felicidade. Felicidade no amor, felicidade na entrega, felicidade no compartilhar, no doar, felicidade em receber. Que essas famílias permaneçam unidas, meu Pai. Sim, meu Deus, que cada solteiro, meu Pai, também nesta manhã, que a vida sentimental dessa pessoa possa ser alcançada pelo Senhor. Ô Espírito Santo, nós queremos Te agradecer pela união em família e por cada milagre, meu Deus, que pela fé o Senhor já está realizando nesta manhã. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigada por cada família aqui representada. E obrigado, Senhor. Obrigada por cada tempestade que o Senhor acalmou. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Feche o corredor. Agora vamos fazer uma oração em corrente, uma corda humana. Que o princípio da igreja é família, no sentido de unidade, de união. Aperta a mão dessa pessoa aí e diga: me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, aperta a mão dessa pessoa. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Levante a corrente para o alto. Senhor, obrigado por este tempo na Tua presença. Obrigado por essa família que está representada por pessoas. Obrigado pela família Fé e Vida. Obrigado por esta igreja. Senhor, recebe a nossa gratidão. E eu passo esse povo dos meus aos Teus cuidados, com plena convicção que há um mover, há uma palavra de comando. Tempestade, aquieta-te. E de hoje em diante há um mover de paz, de bonança, de segurança, de tranquilidade dentro da tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, grita amém. Faz assim ó, com a tua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a face de Jesus resplandeça em teu rosto. Que Ele tenha misericórdia de ti. Levante o teu rosto e te dê a paz hoje, amanhã e por todo sempre. Se você crê, diga amém. Valeu! Deus abençoe vocês. Tenha um excelente domingo e uma excelente semana.